Olá pessoal, tudo bem? Recentemente a Sara Shiva, ela participou de um podcast e perguntaram a ela sobre a forma de pregação do Dave Leonardo. Ela disse que a pregação do Dave é muito infantil, ou seja, para crianças. Olha só, eu discordo de muitas coisas que a Sara Shiva diz por aí, principalmente na questão da batalha espiritual, que ela exagera às vezes. Entretanto, ela fala algumas coisas que realmente fazem sentido. E recentemente vocês enviaram um vídeo para que eu reagisse, onde ela fala sobre a forma de pregação do Dave Leonardo. Porém, é muito estranho, parece que alguém que é famoso tem que vir na internet para falar contra a teologia dele. Só assim as pessoas evangélicas realmente começam a abrir os seus olhos. Mas enfim, bora assistir esse corte do podcast onde ela fala sobre o Dave Leonardo e depois eu vou comentar sobre o assunto. Vamos lá? Da estratégia, por exemplo, que alguns têm de ir nesses locais, mas não para cantar aquela música secular, mas show gospel em rodeio, por exemplo, ou o Dave Leonardo na festa do peão de Barretos com a mensagem dele. O que você acha disso? Olha só, eu não conheço o Dave Leonardo. Eu não conheço o Dave Leonardo, de verdade, eu não conheço. Eu já cliquei em algumas coisas, eu ouvi falar dele e falei, deixa eu ver quem é esse cara, todo mundo falando, achei ele famoso e tal. Eu cliquei em alguns vídeos dele, eu achei tudo assim, para crianças de 12 anos. Tudo dele eu achei, nossa, bom para criança de 12 anos, achei bem interessante. E entendi porque ele faz sucesso. Porque como ninguém tá comendo comida forte, tá todo mundo no jardim de infância espiritual, tá todo mundo, que lindo. Achei muito água com açúcar, entendeu? Realmente é isso, tá? Porque é só ver a quantidade de seguidores que o Dave Leonardo tem. Tem mais de 15 milhões de seguidores. Além disso, ele é o queridinho das pessoas que são famosas. Gente, esses pregadores que atraem pessoas famosas é muito preocupante. Que tipo de evangelho esses pregadores estão pregando por aí? Pode ver, tem foto dele com o Neymar e com outras celebridades. Você quer ver o nível dos seguidores do Dave Leonardo? Olhe para o menino Ney, né, o Neymar. Veja a história dele e você vai entender. Então, esse é o nível de seguidores do Dave Leonardo. E realmente essas pessoas não querem o alimento sólido. Essas pessoas querem aquilo que está mastigado já, pronto para engolir. Elas não querem, por exemplo, pegar Romanos 8 e entender. Ou até mesmo, desfrutar do capítulo 6 de Mateus sobre a solicitude da vida, sobre as preocupações, o reino de Deus. Não, gente. O pessoal quer mensagem de autoajuda. Você é bonitinho, você é lindo, você é especial, você será próspero, determina sua vitória, meu lindo. É isso que o Dave Leonardo vai entregar para você. É um evangelho light, sem pecado, sem justiça, sem arrependimento, sem santidade. É esse evangelho coach aí, tá? Então, o evangelho do Dave Leonardo é exatamente para crianças, tá? Eu não tenho nada contra, acho ele legal, assim, mas pra criança de 12 anos tá muito legal. O podcast é sem filtro aí, pastor. Mas sem filtro, tô falando, agora vamos lá. Mas você não acha, Volta por lá pro exemplo, assunto. uma oportunidade de... Volta lá pro se assunto, tá lá na festa do peão do Barretos... Não, aí é outro assunto, um monte entendeu? de gente Então, que tá ali mais perdida. vou responder. Vai ter um momento que vai... Pô, não vai ser dupla sertaneja, vai ser um momento do cara falar de Jesus. Vou responder isso. Primeiro eu fiz o meu comentário sobre o David Leonardo, porque eu não conheço o David Leonardo. Sim. Acho ele legal, assim, fofo, Achei legal, assim, tal. Não tenho nada contra. Coração pra ele. Mas não achei nada demais, assim, né? Mas tá tudo bem, beleza. Agora, falando sobre isso. Se o Dave Leonardo vai num negócio de peão de boiadeiro, poxa, talvez seja perfeito, porque como ele tem aquela linguagem bem light, talvez seja perfeito pro povo do mundo, né? Eu, particularmente... Que é um evangelista, no caso, Isso, né? eu particularmente acho legal, gosto, me alimenta, assistir as gravações das pregações antigas do Billy Graham, que tinha lá multidões e ele tava descendo sarapo lá, descendo a machadada. Só paulada, né, só meu? paulada na cara, entendeu? E quebrando tudo. Cara, eu me regozijo com aquilo ali. Gente, é o seguinte, a igreja evangélica, eu não sei se isso é falta de missão ou entender o conceito de missiologia, é que a igreja separa missionário do pastorado, dizendo que a mensagem do evangelista tem que ser diferente do pastor. Gente, não é assim que funciona.
tá? A mensagem deve ser a mesma, entretanto, pensando em um público específico. Por exemplo, você não vai pregar na praça pública sobre ortodoxia. Não. Agora é o seguinte, olha, eu vou pregar sobre arrependimento na praça pública. Perfeito. Alguns dizem, não, o Deivinho, ele prega assim porque a mensagem dele é muito mais direcionada às pessoas carentes e ele é evangelista. Gente, a mensagem do evangelho não deve mudar de acordo com a função ou até mesmo, né, o chamado da pessoa. A mensagem do evangelho é uma só. A tônica do evangelho sempre foi sobre arrependimento, sobre a luta contra o pecado. Agora, oi, meus lindos. Ele começa assim, oi, meus lindos. Aí é a pregação, como eu digo aqui, né? Dos ursinhos carinhosos. Só love, só amor. É o Jesus hippie, sabe? É tipo assim, olha, eu vou pregar sobre essa mensagem pretendendo alcançar mais pessoas. Só que esse alcançar não é envolvendo renúncia, arrependimento. É simplesmente uma mensagem para alegrar o seu dia. Como se fosse um devocional qualquer. Tá parecendo aquele devocional Café com Deus Pai, do Júnior Rostirola. É um absurdo, é uma mensagem de autoajuda e é a mesma pegada do David Leonardo. Gente, cuidado com esses pregadores que são amados pelos famosos. Eles falam aquilo que realmente eles querem ouvir. Ou seja, eu tenho aqui o produto e eu tenho o cliente. Ofereça ao cliente o que ele quer. Então, essa mensagem do David Leonardo é uma mensagem de autoajuda. Não me venha dizer que ele prega o evangelho. Esses dias eu fui assistir uma pregação dele na Lagoinha dos Estados Unidos, né? Aí eu assisti online. Gente, aquilo não é uma pregação. Vou falar uma coisa. Um jovem da igreja que eu frequento, que participa da IBD, ele prega melhor que o David Leonardo. Eu tô falando sério. Apesar do David ter, assim, uma caminhada muito longa, ministerial, com Cristo, ele não prega a mensagem do evangelho. Será que é difícil para vocês perceberem isso? Meu Deus do céu, nós temos que abrir os olhos. Eu gosto de feijoada, pé de porco, não gosto de leitinho. Entendeu? Mas assim, eu entendo. Então eu acho que é válido, falem de Jesus, o importante é isso. Aí o cantor que faz show na festa de peão, tá falando de Jesus, tá fazendo um show pra Jesus? Porque a hora que tu pegar aquele microfone, você tá no azeite, você tá consagrado, você tem que estar preparado pra essa guerra. Eu acho que se você tá preparado, não tenho nada contra, eu te dou uma força. Agora, se tiver isso aqui de brecha, pra tu entrar no território do inimigo, meu irmão. A pergunta é, vai de graça ou quanto custou? Você tem que se garantir na consagração. Vai de graça pra uma festa de peão dessa ou quanto me pagaram de cachê? É um show, ele tá vendendo um show, ele tá vendendo um entretenimento, em entretenimento com um produto que fala e honra a Deus, nada contra seu produto, seu entretenimento, nada contra, não, beleza? Sua vida, suas escolhas. Eu não consigo me sentir bem, Sara Shiva, dentro de um local cheio de música do mundo, cheio de invocação contrária, e daqui a pouco eu subo. Eu já deixei de subir para pregar numa igreja, porque antes de mim subiu um ministério de louvor de dança, que elas estavam todas seminuas. E aí foi invocado vários demônios, e eu falei, eu não vou subir, primeiro tem que limpar esse altar. Aí eu falei pro pastor subir, orar, mandar fogo, repreender, aí eu subi. Pô, acabou de invocar os demônios, eu vou subir agora? Altar que cheio de invocar demônio? Eu já cheguei numa igreja uma vez que a menina da dança com decote, ela fazia assim, os peitos pulavam pra fora. Aí eu chamei a pastora da igreja, chamei aqui e falei, tá vendo aquela menina ali? Os peitos dela estão quase saindo pra fora, você tá vendo? Eu falo, mas ninguém me ouve. Eu falei, não, fofinha, você tá errada. Falo, mas ninguém me ouve. Só simplesmente não sobe. Você tem que ter alguém que seja supervisora, porque é a sua igreja. Quer dizer, você está terceirizando essa responsabilidade? Essa responsabilidade é tua. Isso daí eu concordo, tá? Tem muitas igrejas que são legalistas, que impõem doutrinas que são pesadas. Entretanto, tem igrejas também que são liberais. Então temos que ter a temperança. Eles ficam cantando lá de qualquer maneira, homem usando brinquinho, mulher usando roupa curta. Isso é muito perigoso, tá bom? Infelizmente, tem pastores por aí que têm medo de exortar os seus membros, porque, olha, se eu falar, talvez não vá achar muito bom. Não tem que achar bom. Olha, eu não sei se vai gostar. Não tem que gostar. Tá na Bíblia. Olha, minha irmã, você tá desse jeito, pode causar escândalo. Fale no privado
Converse, mas tome cuidado porque pode causar escândalo na igreja. Mulheres, cuidado com as roupas apertadas demais. Homens, cuidado com as vestimentas também que muitas vezes são apertadas. Sabe, uma calça estilo sertanejo. Gente, é um absurdo. Então temos que tomar cuidado com isso. Eu tenho que vir aqui pra te falar isso, pra te ensinar? Que absurdo, ensinar o padre a rezar a missa, o pastor a pregar. Que palhaçada. Aí eu falei pra ela, só pra você saber, e ela ia deixar por isso mesmo. Falei, só pra senhora saber, falei pra pastora, eu ia pregar. Se a senhora não subir agora e puxar essa menina, nem que seja pelos cabelos, eu não vou subir pra pregar. Gente, é o seguinte, ela já falou sobre o David Leonardo, tá bom? Agora ela vai contar alguma história sobre o que aconteceu com ela e também o ministério dela na igreja e outros fatos. Mas vamos falar sobre o David, tá bom? É o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo lá no Instagram sobre o David Leonardo que ficou muito bom. Inclusive, clica no link que estará na descrição desse vídeo para você assistir depois. Agora é o seguinte, o David Leonardo, ele tem uma dificuldade muito grande em apresentar o evangelho. Ele tem mais de 15 milhões de seguidores, então ele não vai deixar simplesmente de lado agora os seus vídeos para mudar a sua forma de pregação. Isso é muito precoce para ele e com certeza, né, a receita iria cair. Mas tem que ter uma mudança, gente. Tem gente que fala o seguinte, não, ele foi chamado para isso. Para quê? Pregar esse evangelho fraco, esse evangelho superficial, sem mensagem da cruz, sem pecado, sem céu, sem inferno. Peraí, que tipo de evangelho é esse que esconde o remédio dos doentes? As pessoas estão doentes, precisando se arrepender dos seus pecados. E ele está lá, massageando o ego das pessoas. E essa forma de pregação é muito prejudicial ao reino de Deus. Porque, de um certo modo, ele está alcançando muitas pessoas. Mas a pergunta que fica é o seguinte, como que ele realmente está alcançando essas pessoas? Será que é uma mensagem que confronta? Ou é uma mensagem que massageia o ego da pessoa? Então tem uma grande diferença. É por isso que muitos cantores, jogadores de futebol gostam dele, porque ele fala coisas bonitinhas. É o evangelho dos ursinhos carinhosos, tudo é muito coloridinho, bonitinho, muita nuvem, é uma coisa amigável, doce, sabe? É por isso que outros pregadores que pregam da mesma forma fazem sucesso por aí. Basta ver o caso da Vitória Souza. Ela prega realmente aquilo que as pessoas querem ouvir, assim como o David Leonardo. O interessante é que o David, ele tem uma boa oratória, ele fala bem. Como que ele está usando a sua oratória? Infelizmente, tem muita gente que passa a mão na cabeça do David achando que ele é vítima. Não, ele gosta de pregar daquela maneira. Gente, eu assisti um dos últimos cultos que aconteceu lá na igreja Lagoinha dos Estados Unidos, o David pregou lá. Aquilo não é uma pregação. Eu já disse, não é uma pregação. Inclusive, até publiquei no meu story, né? Ele contando as piadas, frases de efeito. Na verdade, parecia uma mensagem de autoajuda. Ele estava usando técnicas seculares para falar sobre o evangelho. Parece uma pegada coach, sabe? Estilo Thiago Brunet, o André Fernandes, ou até mesmo puxado para a confissão positiva, né? Como o bispo Bruno Leonardo, que alcança um monte de gente. Porque a todo momento, David Leonardo, ele prega aquilo que o cliente quer ouvir, ou seja, de acordo com o paladar. Isso é muito preocupante porque quando eu leio os evangelhos, eu vejo algumas coisas que não batem com a pregação do David Leonardo. Por exemplo, Jesus, quando ele começou a pregar a mensagem sobre o reino de Deus, o próprio texto bíblico diz que muitas pessoas abandonaram Jesus porque a sua pregação era dura demais. E o interessante é que acontece o contrário hoje em dia, né? Esses pregadores são aclamados e todas as pessoas de todas as religiões vêm até esses pregadores, porque querem ouvir aquilo que realmente eles têm a dizer. E eu vou falar uma coisa, tá? Não é o evangelho. Infelizmente, essas pessoas estão comendo palha, e quem come palha vai passar mal. Não tem profundidade bíblica, é muito superficial a forma de teologia que o David Leonardo ensina por aí. É exatamente para pessoas imaturas na fé, até mesmo, né, neófitas. Aquelas pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia. Então ele consegue ganhar o seu cliente, entretanto, não é a mensagem do Evangelho. Então esse foi o nosso vídeo, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.